Prosseguindo com os nossos estudos bíblicos diários que nós temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo. Hoje iniciaremos o capítulo 2, vou ler os primeiros versículos que diz assim: Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponhando ter chegado o dia do Senhor. Esta perícope do capítulo 2, que vai do verso 1 até o verso 12, Paulo vai esclarecer para a igreja concernente o início do dia do Senhor e também o arrebatamento que se dá então à vinda do Senhor. É importante nós compreendermos os primeiros versículos de introdução, porque isso vai nortear todo o conhecimento teológico dos demais versículos até o versículo 12, que é onde finda esta perícope. Veja como Paulo começa essa introdução, no que diz respeito. Logo então, Paulo se refere a uma informação que ele tem lá da igreja que estava acontecendo sobre o que? A vinda do Senhor. Os irmãos da igreja estavam tendo dificuldade de entender aonde se inicia o dia do Senhor com a vinda do Senhor. Por isso Paulo diz: nós vos exortamos, inquirimos, interrogaremos vocês, daremos a vocês informações iniciais ou informações que esclareçam com mais detalhe concernente o dia do Senhor e o arrebatamento da igreja. Então Paulo vai dizer: não vos demovais, ou seja, não fiquem inquietos, como diz aí no versículo 2, a que não vos demovais da vossa fé. Meus amados, o que estava gerando essa complicação? Quem era o agente aqui que estava gerando essa agitação teológica e que estava gerando uma complicação ética também da igreja? Na priori, eu vou citar aqui duas razões. Primeiro, meus irmãos, se dava pelo fato de que a maneira da cosmogonia daquela região, que era regida por uma cultura grega romana. A cultura grega romana tangia do pensamento da espiritualidade, ou seja, aquele sentimento espirituoso que pairava ali na região da Macedônia, um pensamento grego-romano, de que toda a matéria é pecaminosa e que também era conhecido como a escatologia realizada. O que é isso? Para os gregos, os eventos da cosmogonia, eles acontecem ao mesmo tempo, não há uma divisão, ou seja, tudo representa tudo. Como então Platão vai dizer quando ele fala dos conflitos das ideias, onde todas as realidades elas acontecem simultaneamente. Então, quando Paulo falou do arrebatamento da igreja e quando Paulo falou do dia do Senhor, os irmãos da Macedônia, desta igreja de Tessalônica, entenderam então que esses eventos estão acontecendo simultaneamente. E essa complicação trouxe uma insegurança a respeito da salvação, a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito do dia do Senhor. Então eles estão confusos em que momento essas coisas estão acontecendo, porque dentro de uma cosmogonia de mundo, onde tudo acontece ao mesmo tempo, eles entenderam que estavam passando já pela tribulação ou a grande tribulação. Então, este é a primeira razão porque eles estão tendo dificuldade de entender qual é o dia do Senhor e a vinda do nosso Senhor. A segunda razão se dá quando você olha aí o versículo 2, veja aí quando Paulo diz assim, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo já ter chegado o dia do Senhor. Há três razões aqui. Primeiro, são pessoas que se intitulavam profetas, que é por espírito. Pessoas que diziam que receberam uma revelação, receberam uma informação da parte de Deus, dizendo então que os cristãos já estavam vivendo a tribulação e a grande tribulação. E logo com isso, já se não bastasse a questão do pensamento da cosmogonia de mundo, agora tem essas pessoas dizendo, olha, vocês ficaram, nós já estamos vivendo a tribulação. Paulo também fala aqui de pessoas que se intitulavam então, esses por epístolas,
Ou seja, pessoas que diziam assim: olha, nós já temos uma escrita do próprio apóstolo Paulo. Olha só Paulo falando aqui do arrebatamento, Paulo falando das perseguições. Então essas pessoas, meus irmãos, que se diziam então o pregador do evangelho, e aqui é um pseudo-evangelho, dizendo então que também estavam vivendo já o dia do Senhor. Também havia aqui um outro grupo, veja aí no versículo, né, que era aqueles que falavam palavras, né, aqueles que por palavra, que Paulo vai dizer, eram eruditos, pessoas que estudavam a epistêmica dos acontecimentos, ou seja, eruditos, que falavam que estudando os eventos, então eles já estavam vivendo a grande tribulação, que de fato o arrebatamento já tinha acontecido. Agora você imagine comigo, tudo isto estava causando um desconforto teológico para esta igreja, uma confusão teológica. Então alguns já diziam assim: olha, nós estamos vivendo o dia do Senhor, outros diziam: não, nós já estamos vivendo o momento do arrebatamento, e essa confusão. E Paulo agora vai escrever exatamente para esclarecer essa situação. Por isso Paulo vai dizer então, concernente à vinda do Senhor e a sua reunião conosco. Esse é o tom da perícope, veja aí no versículo 1. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então Paulo vai explicar cada ponto aqui, e observe que Paulo fala da parousia, né? Da parousia, que é o dia do Senhor. Ou seja, meus irmãos, para começar o início do dia do Senhor, Paulo vai esclarecer que surgirá alguns eventos. E primeiro aqui, Paulo está falando da vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós estudamos isso nas lições passadas. Essa segunda vinda se dará em duas etapas. A primeira, Jesus lá nas nuvens, para o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo, a transformação daqueles que estão vivos. Então, vamos fazer uma leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, veja aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17, veja o que o texto diz. Pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, o que vivermos, o que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja bem, concernente à vinda de Jesus Cristo, Paulo diz que ele virá até as nuvens, e ele cita isto aqui, o que ele já falou na primeira epístola que ele escreve para os irmãos. Por isso, esta carta, ela trata de anúncios adicionais. Então, sobre a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, quando Paulo fala da nossa reunião com Ele, Paulo está se referindo a todos os cristãos que morreram em Cristo Jesus, todos os cristãos que estarão vivos no dia em que a igreja será arrebatada. Esse mesmo versículo, esse mesmo texto está em consonância com Coríntios. Veja lá, 1 Coríntios, vamos dar uma lida aqui, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Olha o texto. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar de última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Paulo trata da vinda de Jesus Cristo também para a igreja em 1 Coríntios, na igreja ali em Coríntios. Tá? Recapitulando, Paulo trata também da vinda de Jesus Cristo para os irmãos da igreja em Coríntios, porque tiveram a mesma complicação que a igreja em Corinto também vivia numa conjuntura de cultura grega romana. Então observe que nesse esclarecimento da vinda de Jesus Cristo, Paulo fala do arrebatamento da igreja.
para começar o início, do dia do Senhor, tem que haver o evento do arrebatamento da igreja. A segunda questão, Paulo agora vai falar aqui do dia do Senhor. Essa manifestação do dia do Senhor, ela se dará em períodos de densas trevas, destruição. Lembrando, meus irmãos, nós já vivemos em período de destruição, nós já vivemos em período de conflito, de males. Só que essas realidades, elas vão se intensificar depois do arrebatamento da igreja. Quando começar o dia do Senhor, essas realidades vão se intensificar. Veja bem que quando Paulo fala do dia do Senhor, ele também vai citar 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos dar uma lida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e versículo 4. Olha o que diz o texto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar luz, e de modo nenhum escaparão. Mas, veja a partícula, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Essa partícula mas pontua que os crentes não estarão debaixo da condenação. Logo então, a igreja será arrebatada antes do início do dia do Senhor. Nós vamos ver nas ministrações que virão, do filho da perdição, o homem da iniquidade. Quando esses eventos de fato estiverem acontecendo, a igreja terá sido arrebatada. Então Paulo está dizendo para esses irmãos que esse dia ainda não aconteceu porque eles estão aqui. A igreja ainda está aqui. O Senhor arrebatará esses irmãos. Veja também o paralelismo aqui com Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, que o Senhor vai preservar, que o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes do início do dia do Senhor, como diz Apocalipse 3:10. Vamos então à leitura de Apocalipse 3:10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Observe aqui a mensagem de Apocalipse dizendo para a igreja que aqueles que guardaram a palavra, que são os que se converteram, que são a igreja de Deus, o Senhor guardará eles, o Senhor arrebatará eles, arrancará dessa terra antes de começar o dia do Senhor. Com isto, meus irmãos, Paulo está deixando bem translúcido aqui, bem claro, que ainda não estavam vivendo o dia do Senhor. Tá, meus amados? Então é importante nós entendermos isso. O dia do Senhor, fazendo a sua recapitulação, o dia do Senhor se dará depois do arrebatamento da igreja. Então, esses irmãos estavam tendo essas complicações por causa de quê? Da cosmogonia de mundo, que era um pensamento grego-romano, chamado então na escatologia realizada, e também por motivos que havia ali pessoas que se titulavam profetas, pessoas se titulando eruditos e pessoas que diziam que tinham uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, informando que já estavam vivendo o dia do Senhor. E Paulo vai esclarecer dizendo: não, eu não falei isto, nós não estamos vivendo ainda o dia do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que o conhecimento bíblico norteie toda a nossa peregrinação pelas Escrituras e assim tenhamos um conhecimento adequado sobre os eventos da vinda de Jesus Cristo e o dia do Senhor. Que Deus abençoe. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Vamos juntos peregrinar pelas Escrituras e conhecer
a vontade do Senhor para todos nós. Próximos estudos, o apóstolo Paulo dará continuidade esclarecendo o homem da iniquidade e dando mais informações concernente o dia do Senhor. Que Deus te abençoe e fique na paz de Jesus Cristo.